Eu não posso deixar de louvar a Deus, irmãos, porque você só me conhece um pouquinho, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Então eu preciso estar adorando pela gratidão, né, que tenho a Ele, pela gratidão que eu tenho pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Amém? Eu quero ler, irmãos, aqui uma passagem bíblica bem conhecida, né, entre nós, mulheres de Deus. Quero ler aqui Provérbios. Tem lá suas algo bom quando o versículo é aleatório, né, irmãos? Mas ainda é melhor quando tem um tema. Louvado seja Deus. Mas eu quero ler um versículo aqui da palavra do Senhor em Provérbios capítulo 31, versículo 10. Louvado seja Deus. Existem tantas mensagens bíblicas que a gente pode trazer no meio de mulheres. Mas o que mais define uma mulher, irmãos, está aqui em Provérbios 31, 10. Né? Leiamos, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Amém? E meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite, por que eu falei que dentre tanta mensagem, eu escolhi Provérbios 31 e versículo 10? Porque todas as vezes que nós vamos ler história de mulheres de dentro da Bíblia, as nossas irmãs antepassados, nós vamos ver mulheres extraordinárias, cada uma com suas histórias, cada uma com lutas e vitórias diferentes uma das outras, né? Mas nós vamos encontrar nelas mulheres virtuosas. Queridos, porque se eu fosse citar o nome de cada uma, nós ia ter que fazer aqui um momento de vigília. Mas entre algumas que eu quero citar, está a nossa irmã Ana, né? Um exemplo de mulher virtuosa, irmãos. Mas por que missionária? Por que pastora? Como você achar melhor me chamar, porque para o Senhor Jesus eu sou o que Ele quiser. Amém? Eu quero estar servindo Ele. Eu quero estar na presença dEle. Amém? Mas por que missionária? Porque, queridos, para uma mulher daquela época que era sujeita, tinha por obrigação, era normal o esposo ter mais que uma mulher. E uma mulher aguentar abusos, humilhação de outra mulher calada, chorando, sinceramente eu não encontro um exemplo maior aqui de uma mulher virtuosa. Eu costumo dizer, queridas, que eu não sei se eu aguentaria. Ou melhor dizendo, eu sei que eu não aguentaria. Né? Eu louvo a Deus que o meu tempo não foi aquele tempo. Aquela cultura lá, que homem podia ter mais que uma mulher. Porque, sinceramente, eu gosto de todas as noites deitar ao lado do meu esposo e saber que ele está ali. Eu não sei se eu aguentar que tal dia marido estava em outro lugar. Então, para falar de virtude, eu olho para essa mulher e vejo uma grande virtude. Que, para começo de conversa, a segunda mulher do seu esposo, ela podia dar filhos e essa mulher ela não podia. E todas nós sabemos que era muito importante uma mulher dar filho naquela época para o seu esposo. E a mulher que não dava filho, ela era uma mulher desmoralizada. Apesar que Ana não podia ter filho e era amada pelo seu esposo, mas mesmo assim estava ali uma lacuna, algo precisava no meio daquela família para aquela família ser completa. Então eu vejo uma virtude quando aquela mulher, ao invés dela ir se debater com a outra, ao invés de estar todo dia no ouvido do marido falando sobre a outra, aquela mulher, ela se prostrava diante de Deus, aonde estava a sua resposta, né? A Bíblia até nos fala sobre
aquela data de ano a ano que eles tinham que ir para um determinado lugar lá, fazer a festa do Senhor, e Ana ia e se prostrava diante de Deus, até que um dia ali ela estava prostrada. E mais uma vez eu vou ver outro motivo de virtude. Foi quando o sacerdote achou que ela estava embriagada, e chegou até ela e revelou que achava que ela estava embriagada, mas ela humildemente, ela disse: não, meu Senhor, tua serva está aqui amargurada, né? E se falou com o sacerdote com honra, com respeito. Que se fosse uma eu também, irmão, eu tinha saído chutando o pau da barraca. Eu não voltava mais também. Eu ia logo para outro lugar, porque hoje, graças a Deus, o que não falta é igreja. Né, irmão? Graças a Deus por isso. Mas foi uma virtude dela ter ali se posicionado como serva diante de um Senhor, de alguém que tinha um patamar elevado mais que o dela. Resultado, irmãos, foi abençoada. Aquela mulher pôde ser mãe. E não foi mãe de qualquer um. Foi mãe do profeta Samuel, né? Homem de Deus. Então, queridas, nessa noite, eu também me encontro diante de mulheres virtuosas aqui nessa noite. Cada uma com sua história, cada uma com seu jeito de viver, com suas guerras. Porque parece que está na moda a gente falar de luta, de guerra na igreja. Mas me fale, aonde é que a gente passa por lutas grandes e travadas se não é na igreja? Por quê? Porque o mundo já é do maligno. E lá fora o inimigo não vai querer tentar, não. Às vezes ele ceifa a vida logo porque a pessoa está lá no mundo e às vezes quer se voltar para Cristo, ele vai mais na frente e quer logo agir. Mas dentro da igreja que o povo está se esforçando para servir a Deus, é que ele quer incomodar o povo, né? Então, assim como na palavra de Deus, que existe muitas mulheres que tiveram que ter esse símbolo de ser virtuosa, eu creio em Deus que eu sou uma mulher virtuosa. E olho para você também e digo: você também é virtuosa. Ô, missionária, me prove por que eu sou mulher virtuosa. Porque você está aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, no seu conforto da sua casa. Eu poderia ter minha covardade e dizer: onde é que eu vou fazer no meio do tanto de pregadora daquela, de levita. E eu sou tão falha, tão pequenininha, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber de uma coisa, eu vou, porque é para o meu Senhor. Então, esse é um símbolo de virtude também, irmão. Sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Porque é bom mesmo, irmão, é quando a gente se resguarda, que a gente não tem que estar olhando um para o outro. Mas bom mesmo, diz a palavra de Deus, é que a gente convive em união com nossos irmãos. E aqui nós estamos, né? Você não sentou comigo para conversarmos hoje, para você me contar como foi o seu dia, assim como eu também não me sentei com você, para falar para você como foi o meu dia. Mas aqui nós estamos e Deus sabe como foi o teu dia e sabe como foi o meu dia. E estamos aqui sim como mulheres virtuosas na presença daquele que pode, daquele que é o Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Amém, queridos? E assim, queridos, como Ana, assim como Esther, assim como Abigail. Você já conhece a história de Abigail também. Sabe como aquela mulher também deu um show, um exemplo de sabedoria. Ela viu a sua família ser destruída por causa da falta de sabedoria do varão da casa, do homem que é o provedor, que naquela época vocês sabem muito bem que o marido é quem tinha a voz ativa mais que a esposa. Mas foi ela que foi se prostrar diante do rei Davi, que ainda estava fugitivo, mas nós sabemos que desde pequeno era rei. Ainda estava só como guerreiro, né? Mas foi lá, levou tudo que era necessário conforme ele pediu e ainda se colocou diante do rei e disse: me perdoe, eu sou a culpada. O que é que essa mulher fez, irmãos? Ela assumiu a culpa de alguém para ver a sua casa permanecer de pé. Exemplo de virtude, de uma mulher virtuosa. E da mesma forma, irmã, somos nós hoje. Quantas vezes a gente se cala, ou quantas vezes a gente fala pelo bem da nossa família, quantas vezes nós nos posicionamos, né? Mas acima de tudo,
não temos desistido de servir a Cristo. Continuamos dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pequena, como o louvor disse, mas eu te amo, né? Eu sei, Senhor, que eu tenho muito que aprender de ti, Senhor, mas eu te amo. E a gente, irmãos, não tem deixado de levantar a bandeira do Evangelho, do Cristo a qual nós servimos. Amém, queridos? Quantas vezes enfrentando grandes guerras que só nós mesmos sabemos. Lembro-me que uma vez, assim que eu cheguei aqui em Paço do Lumiar, ainda não tinha um ano que eu estava aqui, eu tive ansiedade muito forte. E só que quando eu saí da outra igreja que nós estávamos, eu já tinha sentido algumas pequenas crises. Para você que nunca teve, olha, minha irmã, pode se ajoelhar e dizer: Senhor, obrigada porque nunca tive ansiedade. Pode se ajoelhar e dizer, porque não é para qualquer um, não. É mesmo buscar Deus com toda a força. Então, quando eu cheguei aqui, ela meio que ficou mais forte. E eu não podia dizer para a igreja que eu estava passando por aquilo, porque quem é que vai querer ser pastoreado por um pastor ou uma pastora doente? Como é que você vai pedir oração para alguém que você olha para ele e não vê firmeza nele, que não vê saúde nele, né? Então, às vezes eu falava para o meu esposo, devido ao seu dia de trabalho, ele sempre viver na correria do dia a dia, querer ver o pão na mesa, né? Porque Deus nos sustenta sim, afinal de contas ele só levanta porque Deus permitiu, né? Mas é do suor do rosto que a gente vai se alimentar, que acolá Deus toca no coração de alguém que tem mais e quer nos abençoar também, mas Deus vai fazendo assim. Então ele tinha um dia inteiro de trabalho pesado, e a maioria das minhas noites era ao redor do quarto do conjunto, que ficava só um L como está aqui dessa mesa para cá assim. Depois que botava a cama e o guarda-roupa, quem tem casa no conjunto ou já morou sabe, fica um L depois da cama e o guarda-roupa. E eu ficava naquele L, ele dormindo, os meninos já estavam dormindo, e eu de lá para cá cantando o hino não sei quantas vezes, para poder entrar na mente e no coração a melodia do hino. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé. E os nervos se acabando, e o coração, o fogo parece que ia sair, e o suor, e o medo, o pânico. Quando eu não aguentava mais, quando a opressão estava muito grande, às vezes era que eu dizia: me socorre, me ajuda, eu preciso ir no médico. Quando eu chegava lá, o médico media os batimentos, estava tudo normal. E queridos, eu venci. Por quê? Porque a virtude de permanecer lutando. Eu vivia dia e noite dia com a televisão minha ligada no culto da Igreja da Graça. Orem, porque tem cultos de canal de televisão, irmãos. A televisão vai onde você não vai. Por mais que nós vamos através da oração, mas tem momento que alguém quer ouvir a palavra falada, o louvor ministrado. E eu ficava a noite inteira com aquela TV ligada no louvor e na palavra, para poder ficar em mim, porque o mal queria me sucumbir. E eu ter sabedoria de não ter sufocado meu esposo com todo aquele mar revolto. Eu ia na casa dos irmãos fazer visita, eu chegava bem, quando eu me espantava que não, eu começava a sumir. Eu estava ali, mas eu começava a sumir, me acabar. E eu começava a dizer: por favor, Jussivaldo, vamos para casa. E ele não achando, tá tudo. E eu disse: meu Deus, que hora o homem vai, que hora ele vai. E ficava me acabando até que eu ia para casa. Venci, por quê? Porque há uma virtude do Senhor. Então você também vai vencer nas suas adversidades. Às vezes que você olhar, planejar algo não deu certo, levanta em Deus. Vai chegar o momento que vai dar certo, porque Deus faz melhor. Faz sempre além daquilo que pedimos ou pensamos. Depois disso que eu passei, irmão, eu já dormi noite na casa de pessoas, irmã serva de Deus, que não é da congregação que eu pastoreio, mas é do Senhor Jesus.
Eu tenho responsabilidade também. Precisou de mim, é minha responsabilidade também. De dormir na casa da irmã, a irmã se acabando, eu vou morrer, pastor. E eu deitar e ficar ali falando, cantando, e a pessoa dormir, e eu ficar no sofá, depois de manhã eu ir para minha casa. E dizendo, você vai vencer, porque eu passei. Então, tudo é um testemunho de vida que a gente passa, né? E eu sou grata a Deus por Ele ter me dado graça para passar por aquela situação. Isso é só uma da situação, porque eu já disse, nós não vamos fazer vigília. Então, queridos, por isso que eu estou atribuindo para mim e para a sua vida a virtude da parte do Senhor Jesus. Você tem suas falhas, suas limitações, eu também tenho, mas nós temos um Cristo, nós temos um Senhor que está acima das nossas adversidades, dos nossos problemas. Ele não mudou não, irmão. Ele é o mesmo que arrancou ali o servo de Deus, José, que foi jogado no poço, vendido pelos seus irmãos. Quando achava que ia tudo bem lá no palácio, ele foi perseguido pela mulher de Potifar. Quando menos eles esperavam, ele já estava sendo prisioneiro. Mas de lá ele saiu como governador. Foi honrado pelo Senhor. Então, às vezes, quando a gente está no trajeto do poço, no trajeto de ser vendido como escravo, espiritualmente falando, nas nossas guerras e lutas, quando a gente está a caminho da casa de Potifar e de lá já está indo para a prisão, a gente não entende. Às vezes a gente se questiona, às vezes a gente está doendo, mas vai ter resultado, irmãos, né? Ele se tornou governador. Então, nesse processo da nossa luta, vai ter um testemunho para a vida de muitos, daqueles que o Senhor quer usar você para a vida dele, para ter sentido também na vida dele. Nós não estamos aqui por um acaso. Não é só para nós enfeitar. As irmãs sabem disso, mais do que eu. Nós não estamos só para enfeitar, nós estamos aqui para somar na obra de Deus. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Assim como eu guardo essa palavra no meu coração. Porque quando uma mulher, ela senta para meditar aqui no livro de Provérbios, ela vê, meu Deus, quantos defeitos há em mim. Mas não olhe só para isso, não. Entenda que quando o Senhor escolheu você, Ele é que capacita. Ele é que vai fazer a obra por completo na nossa vida. Ele sabe o nosso defeito. Existe um louvor que diz da seguinte forma: o Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Eu devo ter trocado alguma coisa. Mas o louvor está dizendo que o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Mas mesmo assim Ele nos escolheu. E eu sou grata por isso, né? Mesmo assim Ele nos escolheu. Irmãos, Ele não fez como eu posso fazer com alguém. Ou como você pode fazer comigo. Eu não fui com a cara da irmã. Então eu não sou obrigada a viver com ela lá em casa mesmo. Então, né? Nós podemos fazer isso, sim ou não? Nós podemos. Mas só que o Senhor, olhando para nós e vendo as nossas falhas, sabendo às vezes que nós ia dizer não para Ele, sabendo dizer que a gente não vai fazer para Ele, mesmo assim Ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu posso crer que você ainda vai contar testemunho da sua vitória. Assim como hoje eu já conto testemunho das minhas vitórias, e assim como eu tenho muito testemunho para contar da parte do Senhor Jesus. Amém? Entenda, você é uma mulher virtuosa. E eu digo mais para você, não é qualquer um que pode achar. Existem muitas, eu quero aqui usar uma expressão, existem muitos homens que estão só. Uma certa vez eu conversei com um certo senhor, arrumando a unha dele, que eu sou manicure também. Não estou fazendo propaganda. Foi, sabe, irmão? Foi. E aí eu comecei a conversar com aquele senhor, porque nós sabemos que a prostituição vai levar ao inferno, né? E ele, de certa forma, é um prostituto, porque ele não tem mulher e fica com outras. Então eu comecei a falar com ele, porque eu também sou inimigo quando eu vejo alguém só. Eu, por mim, eu casava todo mundo, eu juntava todo mundo. Né, irmãos? Assim, porque um dia eu fui só e eu sofri muito.
E para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho meu esposo, minha casa, minha família lá. Não estou reclamando porque me dá trabalho, porque tem que dar mesmo. Tudo que é bom tem que dar trabalho, né, irmãos? Então hoje eu tenho. Então quando eu vejo alguém só, eu quero logo juntar de alguma forma. Aí eu conversei com ele. Aí ele começou a dizer, missionário, ele me chama de pastora. Pastora, não está fácil arrumar uma mulher. Existe tantas só para ficar, só quer o meu dinheiro. Eu disse, é porque você ainda não pediu para aquele que pode lhe dar. Existe um que pode, tal. Comecei a conversar com ele. Então, queridos, você é uma mulher virtuosa. Alguém te encontrou, você é casada. E alguém que não casou ainda, o cara ainda vai ter a sorte de achar essa virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Amém? Para Deus nada é impossível. E se, ainda que não seja, que eu não estou dizendo que não é, porque Deus não mandou dizer nem que sim, nem que não. E ainda que não seja, mas Ele vai suprir, né? Vai agir, vai fazer a sua obra, né? E que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja, em nome de Jesus. E seja da forma que você estiver, o que você estiver passando e sentindo. Irmãos, tem um que não te solta, que não te larga, que não abandona, que na hora que você pede socorro, Ele socorre. Jesus de Nazaré, aquele que nós confessamos como nosso Salvador. Amém? Então eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.